não olho dessa forma, eu tenho um amigo, né? Porque nós somos amigos mais chegados do irmão. Para tanto, nós vamos orar neste momento, colocando mais uma vez a vida do pastor na presença do Senhor, né? Como não nos encaremos da presença do Senhor? É impossível. Então nós louvamos a Deus por isso. Vamos colocar de pé, querido, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus mais uma vez. Estenda as suas mãos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua casa. Tudo aquilo que já aconteceu até aqui, ó Deus, quando nós podemos cantar a grandeza do Senhor, Pai, mas se não fosse através da tua palavra, certamente nós não encontraríamos essa grandeza. Mas pelo teu amor e a tua graça que nos alcançou, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, foi que nós vamos alcançar. Ó Deus, nessa noite, fala aos nossos corações através da tua palavra, através do teu servo, que ele faça uso dela, conforme o teu Espírito que colocar no seu coração. Nós queremos ouvir somente a tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Meus amados, graça e paz, amém? Amém. Que bom estarmos aqui novamente. Devido à demora, né? Eu falei com o Marcelo, se demora muito tempo, eu vou pregar 1h30. Ou não, pastor, uma cortação do microfone. Está chovendo, então não vai ter como ninguém sair, Marcelo. Eu tenho que me ouvir, né? Mas, meus irmãos, isso é motivo de alegria. Tive 40 anos de história e existência dessa igreja aqui nessa cidade. Dentre eles, né, como o irmão sabe muito bem, eu me sinto muito bem dessa família da Igreja Batista Betel. E hoje eu não vim sozinho, né? Vim com a minha família também da Igreja Batista Central, que faz parte dessa família aqui. Eu falei com os irmãos, nós temos que ir, porque no ano passado não foi possível trazer a igreja porque eu preguei no domingo. Foi isso? Acho que foi o ano atrasado. Domingo, eu preguei foi domingo, né? Aí só teria que fechar a igreja lá para poder vir. Eu falei, esse ano não, a gente tem que marcar a presença. E eu hoje quero aqui agradecer os irmãos que atenderam o convite de estar aqui conosco, os irmãos da Igreja Batista Central. E por isso nós estamos aqui para nos alegrarmos com os nossos irmãos pelos 40 anos de história da igreja nesse local. Um versículo, Isaías 52, Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, e anuncia o bem, e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Amém. Meus amados, ao longo desses 40 anos, essa igreja permanece com as suas portas abertas, porque realmente ela tem exercido esse papel de anunciar a palavra do Senhor, de anunciar a salvação. Aqui nesse texto de Isaías, nós encontramos que é uma passagem que traz ânimo e coragem ao povo do Senhor, o povo que se encontrava exilado. A mensagem é que Deus reina e que o povo deveria se arrepender dos seus pecados para aproximar-se do Senhor. Que haveria uma transformação, uma mudança em todos os aspectos na vida. E tem que haver na vida daquele que quer andar com o Senhor, daquele que deseja estar perto do Senhor. E essa notícia de que Deus reina, ela deve ser anunciada até os confins da terra. Não simplesmente naquela época, não simplesmente em alguns momentos, mas em todo o tempo. Anunciar que o Senhor reina, que o Senhor salva, que Jesus cura e que Jesus está voltando. Essa é a mensagem que tem que ser anunciada em todo o tempo. Essa é a missão que Deus confiou a mim e a você.
Esta é a missão que Deus confiou à sua igreja nos dias de hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, de anunciar a sua palavra, a mensagem de salvação. Quando as pessoas estão perecendo por não conhecerem, por não terem uma vida de intimidade com o Senhor, por não saber o real sacrifício de Jesus na cruz, pelo qual motivo ele morreu naquela cruz, sendo por mim e por você. A mensagem do reinado de Deus, a mensagem da sua revelação em Jesus Cristo, deve ser levada a todos que precisam ser alcançados. E Deus hoje está querendo usar quem? Deus tem usado quem? A sua igreja, que sou eu e você, somos nós. Por isso a palavra fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Vivemos uma época onde que as boas notícias muitas vezes ficam restringidas, não é tão divulgada como deveria ser. Quando sai um concurso, algumas pessoas ficam sabendo, porque muitos não divulgam, porque eu vejo como sendo o irmão Weber o meu concorrente, por isso eu não vou divulgar. Eu fico para mim. Mas a má notícia, ela ganha pernas, asas, divulga, anuncia, vai para os 4 cantos rapidamente. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E esta foi a missão de Jesus Cristo. Ele veio com esse propósito de anunciar, de divulgar, de anunciar a sua missão. A missão no qual Deus confiou a ele. E a nossa missão também. Quando estamos anunciando e vivendo a palavra de Deus em nossa vida, nós estamos fazendo algo que nós vivemos, e é algo que está tão corriqueiro nos dias de hoje. Nós estamos sendo um influenciador. Influenciador. Você sabe quem é esse, né? Você sabe que a palavra é essa. Nos últimos tempos, o influenciador se tornou uma palavra muito presente no nosso cotidiano. Influenciador. Então, quando a gente fala influenciador, você pensou em alguém. Você pensou em alguém? Um influenciador. Nós devemos ver, quando você escuta, vem na sua mente a imagem de alguém. A imagem de uma pessoa que você conhece pelas redes sociais. Talvez seja um cantor. Talvez seja um pregador da palavra, um pastor, ou um bispo, ou seja lá alguém. É algo que nós vivemos, temos o tempo todo, recebemos através das nossas redes sociais. Alguém que está ali levando, falando algo. Você sabe qual é o maior influenciador do Brasil? Aquele que tem mais seguidores nas suas redes, na sua rede? Poxa, ninguém sabe. Gabi sabe. É você, Gabi? Gabi falou? Fala. Deve logo puxou a sardinha para a marmita dele, olha lá. Minha mulher. Já ameaçou lá. Neymar. Eu sei que tem gente aí que sabe. Mas não falou, né? Cara, via da frente, né? Neymar. Por quê? Não é só ele, mas tem outros aí. No meio dos adolescentes, né? A Larissa. Acho que é a Larissa, não é, né? Vai para aí agora. Virgínia. E vai. Porque quando nós acessamos o Instagram, você vai recebendo lá, seja lá quais os meios. Influenciador é quem exerce algum tipo de influência na vida de outra pessoa. Esse é o papel do influenciador. Alguém que é muito presente nas redes sociais, que tem muitos seguidores e quase sempre ele ganha muito dinheiro para fazer aquilo. Ele vende algo, induz você a algo, a comprar, a falar, a ter uma postura.
através do mundo digital que nós vivemos hoje. Então nós vemos que, ao olharmos o sentido original dessa palavra, nós vamos perceber que todos nós somos influenciadores. Todos nós. Não é somente aquele cara que está lá do outro lado da tela, mas você é um influenciador. É que a influência não se resume ao mundo virtual, não. Não é, pastor, eu não tenho redes sociais, eu não tenho nada, mas você é. Você sempre influencia a vida de quem está ao seu lado. Você tem um papel muito importante na vida daquelas pessoas que estão com você no seu dia a dia, que anda com você. Seja você esteja, talvez seja influenciando algo bom ou ruim, mas você tem esse papel na vida das outras pessoas. Os pais influenciam a vida dos seus filhos, o marido tem é importante, né? Quando a influência na vida da esposa, a esposa na vida do esposo, o chefe na vida do seu empregado, e assim é o mundo que nós vivemos. E nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus era um influenciador. Jesus era alguém que influenciava. Jesus conhecia a importância que exercemos na vida das outras pessoas. Ele sabe aquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Não somente dentro dessas quatro paredes, mas fora dessas quatro paredes. O seu dia não está simplesmente voltado, a sua vida não está simplesmente em 1h30 de culto, mas é o resto das suas horas no decorrer do seu dia. Não é somente no domingo à noite, de segunda a sábado, ou até mesmo até você voltar aqui novamente. Quantas pessoas estão passando pela sua vida? Então, quando nós vemos que Jesus nos conhecia muito bem, tanto que deixou uma ordem muito interessante que nós encontramos lá em Mateus 16, versículo 15, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Esse é o papel que ele está falando assim: anuncie, divulgue, fale. O caráter de Jesus deixava marca na vida de todas as pessoas que passavam por ele. Todos aqueles que tinham a oportunidade de encontrar com ele, por onde ele passava, ele deixava algo importante, marcava a vida daquelas pessoas. Jesus era diferente. Ele não era uma pessoa comum, não era uma pessoa que simplesmente entrava na casa de alguém ou passava pela vida de uma pessoa sem fazer a diferença. Jesus era Deus andando aqui na terra. É Deus que fez presente no nosso mundo. Então nós vemos que Deus transformou a sua vida para você também possa ser bênção na vida das outras pessoas. Não foi por acaso que Deus alcançou você. Não foi por acaso que Deus nos alcançou, mas Ele tinha um propósito, um projeto na minha vida, na sua vida. E a prova disso, você está aqui hoje, comemorando aqui 40 anos da existência desta igreja, junto com os irmãos daqui. Então nós vemos que Deus, Ele tem um propósito. E essa é para sermos bênção na vida de outras pessoas, para mostrarmos ao mundo que existe a solução. Diante de um dilema no qual nós vivemos, tão tenebroso, e a solução para tantos problemas, na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão passando por nós sem esperança, que a solução é Jesus. A solução se chama Jesus Cristo, e essa mensagem que foi confiada a mim e a você, para influenciarmos outras pessoas a crerem nesta palavra, nesta verdade. Então nós vemos que no mundo existem diferentes vozes. Vivemos dias onde ouvimos tantas coisas, muitas vozes através dos influenciadores, muitas vozes de diversas pessoas, de diversos lugares, vozes que vão te levar para perto de Deus,
Deus e vozes que vão te levar para distante de Deus. E eu pergunto você nesta noite: que voz você tem obedecido? Qual é a voz que tem chegado aos seus ouvidos e você tem levado ao seu coração? Qual é a voz que você tem seguido? Tem sido a voz do Senhor? Ou tem sido a voz do mundo, a voz de outras pessoas, de outros influenciadores? Romanos 8, versículo 5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito de Deus, o que o Espírito deseja. E a sua mente está voltada para quê? Para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? Qual é a voz que vocês têm ouvido? Qual é a voz que você tem obedecido? Paulo estava falando aqui, quando escreveu aos Romanos, aqui sobre duas influências na vida do homem. A influência através do Espírito de Deus e a influência pelo Espírito do mundo, as coisas carnais. Qual é a voz? Qual delas tem sido mais forte na sua vida? Qual é a voz que você tem chegado ao seu coração? Se você talvez não saiba responder essa pergunta, pastor, não sei, pense no seguinte: para ficar mais fácil, as suas atitudes hoje andam mais alinhadas com a palavra de Deus ou com os valores do mundo? As suas atitudes hoje, quando as pessoas olham para você, as pessoas veem a pessoa de Cristo na sua vida, ou têm visto que você realmente é uma face? Quem é você? As pessoas têm que ver em nós a pessoa de Cristo. A Bíblia fala que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio das coisas de Deus, eu vou falar das coisas de Deus. Mas se o meu coração estiver cheio das coisas do mundo, eu vou falar aquilo que o mundo quer que eu fale. Você vai falar a mentira, não vai falar a verdade. Você vai usar aquilo que o mundo tem usado. Além disso, as nossas ações são tão impactantes quanto as nossas atitudes. Quais são as suas atitudes? As suas ações? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá em Lucas 19, nós encontramos um homem chamado Zaqueu. Todos nós conhecemos Zaqueu porque era o cara que subiu na árvore, de pequena estatura, pequenininho. Levanta. Você está sem janta hoje, viu, Manso? É mesmo, 2 vezes. Já mandou cancelar sua janta já. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Queria encontrar com Jesus. Mas ele não foi, ele foi subir numa árvore, num ponto distante. E a Bíblia fala que aquele homem era um cobrador de impostos. Aquele homem, ou seja, ele não era bem visto pelo povo, porque ele tinha fama de desonesto, ladrão, corrupto. Era alguém que não inspirava nenhum tipo de confiança no meio da sociedade que ele vivia, das pessoas que conviviam com ele ali. No entanto, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir na casa dele, não. Foi Jesus que falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém ir aonde? Na sua casa. Zaqueu poderia ter falado assim: olha, dá um tempo aí, Jesus, porque eu vou perguntar à minha patroa lá se pode receber o Senhor. Nada disso. Ele pensou 2 vezes, desceu e foi. Embora as pessoas, quando viram que Jesus convidando aquele homem, falaram assim: como é que pode? Ele vai na casa de um pecador. Mas Jesus foi na casa daquele homem. E aquele homem, mesmo não sendo bem visto pelaquela sociedade, ele teve a sua vida totalmente transformada.
e teve a vida da sua família também transformada, ao ponto que a marca de Jesus, que Jesus deixou em Zaqueu, foi tão profunda que ele tomou uma atitude surpreendente. Quando ele agora cai, ele vira para lá em Lucas 19, versículo 8, e fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava falando aquilo agora, uma transformação que houve na sua vida, porque o seu coração estava cheio de Deus, da presença de Deus na vida dele e na vida da sua família, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Os nossos hábitos são consequência da nossa mentalidade, da mentalidade que nós cultivamos, daquilo que preenche a nossa alma, do nosso coração. É o que está aqui. É o que nós passamos a maquinar. Aí nós vivemos assim os nossos hábitos. O pastor Geazi deu um exemplo aqui, né? Da nossa convivência. Eu com problema de coluna, mancando. E ela andando comigo, eu falei: rapaz, está errado. A convivência corrompe. O camarada começa a andar comigo, começa a mancar também. Mas nós vemos que isso aqui simplesmente foi algo, né, da enfermidade minha, de algo que aconteceu com ele. Mas os nossos hábitos, com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Quem tem sido o seu influenciador? Quem tem sido o seu influenciador? É a pessoa que você anda. Quando a palavra prevalece, as nossas ações refletem os valores do reino de Deus na nossa vida. As nossas ações têm que refletir os valores do reino de Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos a igreja do Senhor, nós representamos a igreja do Senhor aqui nessa cidade. Aonde você se faz presente, ali está a igreja do Senhor. Da mesma forma, quando os nossos hábitos não estão alinhados com o caráter de Deus, nós andamos na contramão da vontade de Deus. Então o meu caráter, o nosso caráter tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com o caráter de Deus, para que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. A fé é um estilo de vida de um filho de Deus, e essa fé ela tem que influenciar a nossa vida. Ela influencia as nossas atitudes individuais e marca a vida das outras pessoas também. Tem que marcar a vida das pessoas que têm andado conosco no nosso dia a dia. Você tem influenciado com as suas palavras? Qual tem sido o seu linguajar? Dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na escola, aonde você tem estado? As pessoas que Deus tem colocado à sua volta, que tipo de palavra você tem anunciado? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação? Tem sido isso que você tem anunciado? Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala assim: com ela, que é a língua, bendizei a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Da sua boca, da nossa boca, saem palavras de bênção e de maldição. Pegou a visão, né? Olha o linguajar aí, né? Uau! Pegou a visão. E eu te pergunto, que tipo de palavras tem saído dos seus lábios na hora do caos? Que tipo de palavras tem saído dos seus lábios aonde você está inserido? Que tipo de palavras você tem falado?
Tem saído na hora do caos palavras de edificação, como do Senhor, palavras de murmuração. E nos momentos de alegria, você tem sido um encorajador ou alguém que desanima as pessoas que estão à sua volta? Você tem sido aquele que tem levado uma palavra de ânimo, uma palavra de vida? Ou é aquele que desencoraja, que tem levado palavra de morte? Porque uma palavra pode fazer toda a diferença. Se mesmo que você não fale nada, um abraço faz toda a diferença. Imagine uma palavra. Que tipo de palavra você está levando às pessoas que estão à sua volta? Porque as nossas palavras vão refletir o nível da nossa fé. As nossas palavras vão refletir o nível da sua intimidade com Deus. Como é que é Deus na sua vida, o seu conhecimento, a sua intimidade com Deus, o seu andar diário com Deus. Quando ela está fortalecida, o que dizemos anima, incentiva, abençoa a vida daquela pessoa que está nos ouvindo. Porque nós temos que entender que nós temos que ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Que dos seus lábios saem palavras de edificação, não palavras de morte, palavras de bênção. Efésios 4, versículo 29 fala assim: evitem o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Evitem o linguajar sujo ou insultante. Que as suas palavras, que as nossas palavras sejam palavras boas e úteis, a fim de dar o quê? Ânimo àqueles que nos ouvem. Aqueles que precisam de ouvir uma palavra de Deus. Aqueles que precisam receber uma orientação de Deus. O Espírito Santo é o nosso é a influência mais importante que nós precisamos. Nós temos que sermos usados por Deus, porque quem convence o homem do pecado, da injustiça, das suas falhas, é o Espírito Santo. Mas cabe a mim e você, nós falarmos debaixo da direção de Deus, nos tornemos instrumentos de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por isso que essa igreja está comemorando 40 anos, porque várias pessoas que aqui passaram e várias pessoas que aqui estão foram influenciadoras na vida das pessoas aqui nessa cidade. Quando as pessoas aqui hoje talvez possam alcançar pessoas que não estão mais conosco, mas sim na glória, que tiveram um papel importante na nossa conversão. Talvez eu vou usar uma aqui, uma pretinha. Alguém, eu estive aqui nessa igreja um dia. Você fala quanto tempo? 40? A gente já, para quem está. Um dia eu estive aqui e recebi uma palavra, não de Deus, mas aquela irmã, no final do culto, ela virou para mim: pastor, o senhor é o nosso pastor, a igreja te ama, amém. Aquela palavra dela fez toda a diferença. José sabe, Marcela talvez depois eu possa recordar, mas fez toda a diferença naquela noite na nossa vida. Foi, José? Então você tem influenciado com as suas atitudes. Você tem influenciado as pessoas com as suas atitudes. Você já ouviu dizer que as nossas atitudes, elas falam mais do que nossas palavras. Porque se a nossa palavra é importante, mas muitas vezes não vamos ter como falar.
As nossas atitudes é quando a pessoa olha para você e fala assim, ali realmente é de Deus. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa que dá prazer em ouvir ela falar. É alguém que dá prazer em você receber um conselho dessa pessoa. De fato, o que fazemos marca mais do que aquilo que nós falamos. Às vezes falamos, não chega a lugar nenhum. Porque você conhece a pessoa. O exemplo é forma de influência mais efetiva. Você já viu quantos pais cobram dos filhos uma postura correta? Menino, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas eles vivem totalmente contrário àquilo. Quantos pais falam assim, meu filho, você não pode mentir. Mentir é pecado, menino. Aí o menino fala, não posso mentir. Aí chega alguém, toca lá, toca a campainha, fala que eu não estou. Ó, vai lá, abre o portão lá. Cecília, abre o portão lá, Cecília. Vou usar ela lá de casa, né? Cecília, vai lá, abre o portão. Fala que eu não estou não, viu? Eu vou atender esse irmão não. Eu estou usando a verdade? Por que eu falei com Cecília? Ela não pode mentir. Isso é o quê? Mentira. Menino, você não pode roubar. Mas daqui a pouco pega algo que não é dele. O melhor pega aí, não tem problema não. Esconde aí, não tem problema não. Vamos lá. Estou ensinando o quê? Roubar. Então nós vemos que isso são atitudes. Quem nunca recriminou uma família ou alguém por um comportamento que em algum momento a sua também cometeu, você cometeu também. E muitas vezes lá, por isso nós temos que nos atentarmos à palavra do Senhor, Mateus 3, versículo 7, fala, tire primeiro a trave que está no teu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Muitas vezes nós olhamos o cisco lá no olho do irmão enquanto tem uma trave no nosso. Nós temos que olhar para a nossa vida primeiro. Significa que nós devemos olhar para nossos próprios defeitos antes de apontarmos o dedo para o nosso irmão, para as outras pessoas. Porque você está sendo influenciado. Você é um influenciador. Nós temos que entender que nós não somos perfeitos. Isso é fato. Somos falhos. Carecemos todos os dias da graça de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Porque se não for a misericórdia de Deus, que nos dera. Então, contudo, nós podemos agir como a Bíblia nos ensina, que o Espírito Santo nos ajude nesta jornada. Nos momentos difíceis da nossa vida. É impossível você ser um seguidor de Jesus Cristo sem deixar marcas positivas na vida das pessoas que estão à sua volta. Paulo lá escreve em 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele fala assim, sede os meus imitadores. Como eu sou? De Cristo. O que Paulo está fazendo assim? Olha, puxando a responsabilidade para ele. Não o velho Paulo, não aquele homem que mandava matar, que mandava prender, não aquele homem que tinha uma autoridade enorme, mas agora, depois que ele se converteu, ele vira para o seu povo e fala assim, olha, sede os meus imitadores, façam o que eu estou fazendo por Cristo, em Cristo, olha a transformação na minha vida. Ele passou a influenciar as pessoas a seguir a Jesus Cristo pela sua transformação. Porque quantas pessoas olhavam para Paulo e falavam assim, rapaz, será que eu teria essa mesma coragem de abandonar tudo, toda aquela regalia, para hoje ser desse? Antigamente ele mandava prender, hoje ele está sendo preso. Antigamente ele mandava bater, hoje ele está apanhando. Por Cristo. Então isso eles levavam outras pessoas. Então nós entendemos que Deus nos chamou para ser um influenciador. Deus te chamou para ser um influenciador. Quando Jesus mandou os seus discípulos irem por todo o mundo, Ele estava falando também comigo e com você, confiando a mim e a você a exercer esse papel de influenciar outras pessoas para conhecer o reino de Deus, para viver esse reino
reino aqui. Muitas vezes olhamos para esses versículos e consideramos que o mundo é o globo terrestre. Não, é lá. Nessas horas parece que a ordem de Jesus se aplica somente aos pastores, somente aos missionários, porque a gente lança a campanha de missões e fala para os missionários que estão lá do outro lado do mundo, aquele que está lá em outro estado, aquele que está em outra cidade, lá onde nós não podemos ir. Não! Mas quantas pessoas que estão aqui, nesta cidade, que precisam ser alcançadas, que precisam ser influenciadas por alguém para aceitar a Jesus, para conhecer a Jesus. Por isso existe um mundo perto de nós esperando para ser influenciado pela palavra de Deus por você, para que você possa ir nesse mundo que não está distante, que nós estamos falando, está a sua família. Aonde está a sua família? Aqueles que estão longe, não, aqui, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, o seu vizinho. E aí? Todos foram alcançados? Todos estão muito bem, pastor? Será? Deus está expandando você, Deus quer usar você para influenciar essas pessoas aqui nesta cidade. Cada pessoa que você encontra pelas ruas, que muitas vezes nós não damos a devida importância. A Igreja Batista Betel, 40 anos influenciando pessoas aqui na cidade de Ouro Verde para o reino de Deus. Pessoas que passaram, pessoas que aqui estão, e pessoas que estão aqui nesta noite, que Deus está convocando para ser um influenciador, para se envolver neste momento com a palavra de Deus, porque conhecemos pessoas e somos conhecidos. Quantas pessoas passam pela sua vida? Aí no dia a dia, aí, talvez algumas você não conhece, mas elas te conhecem. Será que elas têm visto Cristo na sua vida? Será que a sua influência está sendo de uma forma positiva, dela falar assim, eu quero conhecer aquela igreja? A Igreja Batista em Betel, porque tem que ter um diferencial. A Igreja Presbiteriana, a igreja está aqui nesta noite, a Assembleia, os irmãos de outras igrejas, que as pessoas têm que olhar para a sua vida, para a nossa vida, e sentir o desejo de servir o Deus que nós servimos. Porque a forma como nós influenciamos é a forma como nós estamos divulgando, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Agora eu quero saber que tipo de influência você tem exercido na vida dessas pessoas que têm passado pela sua vida, no seu dia a dia. Tem sido uma influência de vida ou de morte na vida dessas pessoas? Qual tem sido a sua influência? Tem sido uma influência de bênção ou de maldição na vida dessas pessoas? Se nós conhecemos a palavra de Deus, será que a sua vida está influenciando o mundo ou estamos sendo influenciados pelas coisas do mundo? Será que estamos influenciando com a palavra de Deus ou as coisas do mundo estão se corrompendo? Estão corrompendo a nossa vida, estão corrompendo as coisas de Deus na nossa vida e nós estamos aderindo às coisas do mundo. Estamos sendo luz nesse mundo. Será que a nossa luz realmente tem brilhado? Ou o mundo está lançando a sua luz na nossa vida, que é as trevas? Quem sabe a sua luz já apagou, não brilha mais. Mas é hora para você mudar de atitude, de postura, se posicionar diante do Senhor. Provérbios 18, 21 fala assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. O que você fala pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Não pelo homem, mas pelo Senhor. Porque Deus nos chamou para sermos bênção.
quando as suas palavras e ações são dirigidas pelo Espírito de Deus, o impacto que você deixa é de vida na vida das pessoas que Deus coloca na sua vida, no seu dia a dia. Ser um verdadeiro influenciador é ter a sua vida marcada pelo bom testemunho da palavra de Deus. Um bom testemunho da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos adverte sobre o perigo de sermos influenciados por um padrão que não agrade a Deus. As portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas estamos vivendo dias onde o inferno tem avançado em cima da igreja. O mundo tem avançado para dentro da igreja. E não é somente dentro da igreja, mas quando eu falo igreja, é na nossa vida, porque nós somos a igreja. Provérbios 13, 20 fala assim: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Será que você tem andado com o sábio? Você tem andado com o sábio? Você tem sido uma pessoa que tem influenciado com a sua sabedoria as coisas de Deus? Porque o companheiro do tolo será destruído. Devemos perceber que a nossa influência se estende através do nosso serviço. Fomos chamados para sermos agentes de Deus, para anunciar ao mundo o seu amor, a sua verdade, a mensagem da salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia a salvação em Jesus Cristo. Será que os seus pés têm sido formosos em anunciar essa verdade? Será que os seus pés têm sido os pés que têm levado a mensagem de salvação? Ou têm sido pés que têm levado destruição, morte, maldição na vida das pessoas? Que tipo de influência você tem tido na vida das pessoas que Deus tem colocado no seu dia a dia? Que nós, como igreja do Senhor, possamos anunciar em tempo e fora de tempo que a verdadeira salvação em Jesus é somente em Jesus Cristo, pelo qual o Senhor nos chamou para vivermos. Deus nos chamou para sermos influenciadores do seu reino. Amém? Pai querido, nesta noite, que nós nos encontramos aqui como igreja do Senhor. Nos alegramos, ó Deus, pelos 40 anos de existência dessa casa de oração. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida dos irmãos que por aqui passaram ao longo desses anos. Cada um deles, ó Deus, nós sabemos, somos gratos a Ti. Porque foram pessoas, ó Deus, que ao longo dessa história marcaram vidas. Tiveram as suas vidas marcadas, ó Deus, pelo encontro com o Senhor. Que não ficaram, ó Deus, receberam essa mensagem, não ficaram somente para elas, mas elas anunciaram a outros. E o fruto, ó Deus, desse anunciar a Tua palavra, a salvação. Aqui estão pessoas, nós estamos aqui hoje porque fomos alcançados pela Tua palavra através dessas pessoas. Pai querido, nós te pedimos que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, possa ter achado guarida no coração de cada pessoa aqui. Ó Deus, pelo qual o Senhor nos chamou nesses dias, passemos, ó Deus, pessoas influenciadoras do bem, influenciadoras, ó Deus, de anunciar a Tua palavra, a verdade, a mensagem salvadora, porque a igreja no qual o Senhor, nesse tempo, sabemos, ó Deus, que muitas, ó Deus, já não pregam mais a verdadeira palavra, já não falam mais do Senhor Jesus, não falam mais de salvação, mas nós te louvamos, ó Deus, porque esta agência aqui nesta cidade continua pregando e há de continuar pregando, ó Deus, ao longo dos anos, no qual nós aguardamos a Tua volta. E ela possa, ó Deus, estar exercendo esse papel nesse tempo aqui nesta cidade, como a verdadeira igreja do Senhor. E as demais igrejas, ó Deus, aqui, ó Deus, que preguem esta verdade, possam permanecer, ó Deus, com as suas portas abertas, sendo os pés formosos que anunciam as boas novas da salvação, pela qual o Senhor nos chamou. Ó Deus amado, aqueles, ó Deus, que talvez diante das suas atitudes, diante das suas palavras,
Que o teu Espírito Santo, ó Deus amado, nesta noite possa ter falado a cada um. Que eles possam, ó Deus, mudar a sua postura, possam mudar, ó Deus, o seu comportamento, o seu linguajar. Que a partir de hoje, ó Deus, dos seus lábios sempre saiam palavras de edificação, em engrandecimento ao teu nome. Que eles tenham, ó Deus, as suas vidas transformadas pelo Senhor. Que as pessoas possam olhar que realmente a transformação foi o Senhor que fez. Que através da vida destas pessoas, ó Deus, as pessoas venham sentir o desejo de te servir. Que possamos, ó Deus, continuar sendo canais de bênção, ó Deus, na vida das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, no nosso local de trabalho, na escola, na nossa família, aonde nós estivermos. As pessoas possam ver Cristo Jesus na nossa vida, vejam o Senhor na nossa vida. Assim como Paulo falou, sede dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que possamos, ó Deus, sermos um influenciadores do bem na vida de cada pessoa que o Senhor esteja colocando no nosso meio. Amém. Ó Deus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, porque através do perdão dos nossos pecados, hoje nós temos essa liberdade de estarmos aqui como igreja do Senhor, de adentrarmos diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor, que hoje nós anunciamos que o Senhor salva, porque somos salvos por esse sacrifício do Senhor naquela cruz. Que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. E por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, como igreja do Senhor, lavados e remidos do teu sangue. Pai amado, eu oro, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Geazi. Parou de chover? Parou. Aí Marcelo já deu o toque ali, ó. Graças a Deus. Bom. Mas, queridos, antes de encerrar, eu queria convidar a vontade aqui para cantar mais uma canção para nós. Pode ser assim? Pode ser. Quem está favorável, levanta a mão. Amém. Todo mundo levantou a mão, viu? Que bênção. Você não levantou, não, cara?